Estudos no Sermão do Monte, capítulo 22. A grande pecaminosidade do pecado. Temos chegado aos versículos 27 a 30, a segunda ilustração de Nosso Senhor, acerca do seu ensino em torno da lei. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Mateus capítulo 5, versos 27 e 28. Os fariseus e os escribas haviam reduzido o mandamento que proíbe o adultério ao próprio ato físico do adultério. E uma vez mais imaginavam que, enquanto não se tornassem culpados do próprio ato, o mandamento não poderia acusá-los de coisa alguma. E eles seriam perfeitamente inocentes no que dizia respeito a esse preceito. Tudo se repetia. Novamente, eles haviam ressaltado a letra da lei, reduzindo-a a esse aspecto, e assim se anularam. Em particular, eles se esqueceram do espírito inteiro da lei. Conforme já vimos, isso é algo fundamentalmente vital para a verdadeira compreensão do Evangelho neotestamentário, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. 2 Coríntios capítulo 3, verso 6. Há uma maneira bem simples de considerarmos a questão. A verdadeira dificuldade que embaraça os fariseus e os escribas era que eles nunca haviam lido atentamente os 10 mandamentos. Se os tivessem estudado e considerado apropriadamente, então teriam percebido que ninguém pode considerá-los isoladamente, um por um. Por exemplo, o 10º mandamento determina que não se deve cobiçar a mulher do próximo, e isso, como é óbvio, deveria ser tomado em conjunto com o presente mandamento, o qual proíbe o adultério. O apóstolo Paulo, naquela sua extraordinária afirmação de Romanos 7, confessa que ele mesmo já fora culpado desse erro. Declarou o apóstolo que foi ao perceber que a lei diz, não cobiçarás, que ele começou a entender melhor a natureza do pecado de concupiscência. Antes disso, ele vinha concebendo a lei somente em termos de atos praticados. Todavia, a lei de Deus não estaca diante da mera ação, porquanto determina, não cobiçarás. A lei sempre salientara a importância do papel do coração nessas questões, mas aquela gente, com as suas noções mecânicas sobre a adoração a Deus, com seu conceito puramente mecânico sobre a obediência, havia esquecido totalmente esse fator. Assim sendo, Nosso Senhor ansiava por ressaltar essa importantíssima verdade, procurando impressionar os seus seguidores a respeito dela. Aqueles que imaginam poder adorar a Deus e adquirir a salvação em termos de suas próprias ações, sempre se fazem culpados desse erro. Eis a razão pela qual nunca realmente entendem o caminho cristão da salvação. Nunca percebem que, em última análise, essa é uma questão do coração. Pelo contrário, pensa que enquanto não chegarem a praticar determinadas coisas, e enquanto tentarem pôr em execução certas obras, continuarão aceitáveis aos olhos de Deus. No que concerne a essa ideia, Nosso Senhor, conforme já averiguamos, sempre retruca. Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é levado entre os homens é abominação diante de Deus. Lucas 16, verso 15. Com essas palavras, Nosso Senhor desejava salientar aquele princípio básico uma vez mais. Os fariseus e os escribas, como que diziam, enquanto o homem não cometer adultério, estará observando esse mandamento. Não obstante, Jesus esclarecia, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela.
Novamente encontramos nesta passagem bíblica o ensino do Senhor Jesus no que toca à natureza do pecado. O propósito inteiro da lei, conforme Paulo nos relembra, era o de mostrar a extrema pecaminosidade do pecado. Entretanto, compreendendo-a erroneamente dessa maneira, os fariseus a tinham virtualmente anulado. Quiçá em nenhum outro trecho bíblico encontramos tão terrível desmascaramento do pecado, conforme este realmente se manifesta, como nas palavras do Senhor Jesus, neste ponto particular. Como é natural, sei que a doutrina do pecado não goza de grande popularidade em nossos dias. As pessoas repelem toda a ideia, procurando para ela outras explicações de natureza psicológica em termos de desenvolvimento e de temperamento individuais. Dizem que o homem evoluiu a partir do animal, e que está se desfazendo muito lentamente daquelas relíquias e remanescentes de seu passado animal, de sua natureza animalesca. Mas a doutrina inteira do pecado é, por tais indivíduos, inteiramente negada e evitada. Como é patente, se essa é a nossa perspectiva e posição entre as Escrituras, devem ser inteiramente destituídas de sentido para nós, porquanto tudo quanto há no Novo Testamento, tal como se dá também com o Antigo Testamento, aponta para essa verdade como questão de vital importância. Eis por que precisamos considerar a questão, pois, no presente, nada existe de mais urgente e necessário do que aprendermos claramente a doutrina bíblica do pecado. Assevero que a maioria das nossas falhas e dificuldades, tanto no seio da igreja como no mundo lá fora, deve-se ao fato que não temos compreendido devidamente essa doutrina. Todos temos sofrido a influência daquele idealismo que vem controlando o pensamento humano durante os últimos 100 anos. Essa ideia de que o homem está evoluindo na direção da perfeição e que a educação e a cultura haveriam de realizar tal façanha. Por conseguinte, nunca levamos a sério esse ensino tremendamente importante que pode ser chamado na Bíblia de capa-capa, e a maioria das nossas dificuldades origina-se nessa fonte. Deixe-me ilustrar o que quero dizer. Sugiro que, a menos que tenhamos ideias bem claras acerca da doutrina do pecado, jamais entenderemos verdadeiramente o caminho de salvação postulado pelo Novo Testamento. Tomemos para exemplificar a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz. Consideremos toda a falta de compreensão que há a esse respeito. A grande pergunta que cada indivíduo precisa enfrentar é a seguinte: por que Jesus morreu na cruz? Porque ele volveu o rosto decididamente na direção de Jerusalém, recusando-se a permitir que os seus seguidores o defendessem? Porque ele declarou que, se o quisesse, poderia recorrer ao auxílio de 12 legiões de anjos para o protegerem, mas que, se assim fizesse, não poderia cumprir toda a justiça? Qual é o significado da morte de Cristo na cruz? Ora, reitero que, se não compreendermos a doutrina do pecado, nunca obteremos as respostas verdadeiras para tal indagação. Só existe uma maneira de entendermos a morte de Cristo na cruz, a saber, não havia outro realmente adequado para pagar por nós o preço do pecado. Somente ele podia a porta do céu abrir e assim nossa entrada ali permitir. O problema do pecado é que explica essa situação. Efetivamente, a encarnação do Filho de Deus não teria sido necessária, não for o problema do pecado. Esse problema é tão profundo quanto isso. Dizer à humanidade o que deve ser feito é insuficiente. Deus já havia feito isso por intermédio da lei outorgada através de Moisés, mas ninguém observara. Não há justo, nem sequer um. Romanos 3, verso 10. Todas as exortações no sentido que homens e mulheres vivessem uma vida melhor haviam fracassado antes da vinda de Jesus Cristo. Os filósofos gregos haviam todos vivido e ensinado antes do advento do Senhor. Assim, conhecimento, informação e todas as coisas afins não bastam. Por quê? Por causa do pecado que se arraigou no coração humano. Destarte, a única maneira de compreendermos a doutrina neotestamentária da salvação é iniciar o exame da mesma pela doutrina do pecado.
Sem importar o que mais possa estar envolvido no pecado, pelo menos sabemos que é algo que só pode ser solucionado pela vinda do eterno Filho de Deus, o qual desceu desde os céus a este mundo, a fim de morrer literalmente na cruz. Isso tinha de acontecer. Não havia alternativa. Deus, e digo isso com reverência, jamais teria permitido que seu amado Filho unigênito sofresse como sofreu, a menos que se tratasse de algo absolutamente essencial. E essa morte foi essencial em virtude do nosso pecado. Entretanto, a mesma coisa pode ser dita com relação à doutrina neotestamentária da regeneração. Consideremos todo o ensino a respeito do novo nascimento, da nova criação, que se pode achar em todas as páginas dos evangelhos e das epístolas. Esse ensino também não teria qualquer significação sem que primeiro entendêssemos a doutrina neotestamentária do pecado. Todavia, quando a compreendemos, então também podemos perceber claramente que, a menos que o indivíduo nasça do alto, recebendo assim uma nova natureza e um novo coração, a salvação lhe é algo simplesmente impossível. Não obstante, a regeneração é um ensino sem sentido para as pessoas que cultivam um ponto de vista negativo sobre o pecado e, assim sendo, não percebem a gravidade do mesmo. Isso posto, é por aí que precisamos começar o nosso estudo. Portanto, se você não aprecia a doutrina neotestamentária do pecado, isso simplesmente significa que você não é crente. Porque ninguém pode ser crente se não acredita que nasceu de novo, se não estiver cônscio de que coisa alguma, salvo a morte de Jesus Cristo na cruz, pode reconciliar com Deus o pecador. Todos quantos estão confiando nos seus próprios esforços, pois estão negando a veracidade do Evangelho, e a razão disso sempre será que eles nunca se viram como pecadores que são, nem compreenderam a doutrina neotestamentária do pecado. Essa é uma questão crucial. Essa doutrina, por conseguinte, é absolutamente vital para a determinação de nosso conceito de um evangelismo autêntico. Não existe evangelismo verdadeiro sem a doutrina do pecado e, por semelhante modo, sem a compreensão do que seja o pecado. Não quero ser injusto, mas assevero que um evangelho que meramente diga «Venha Jesus», oferecendo como um amigo, oferecendo aos homens uma maravilhosa vida nova, mas sem o antecedente da convicção de pecado, não é o evangelho do Novo Testamento. A essência do evangelismo consiste em se começar a pregação pelas exigências da lei. E é por causa do fato que a lei não vem sendo devidamente pregada que há tanto evangelismo superficial. Examine a questão por meio do próprio ministério do Senhor Jesus, e você não poderá evitar a impressão de que, vez por outra, longe de pressionar as pessoas para que o seguissem e se decidisse por ele colocou grandes obstáculos no caminho delas. É como se Jesus tivesse dito: você percebe o que está fazendo? Você já calculou o preço? Você percebe onde isso poderá levá-lo? Você sabe o que significa negar-se a si mesmo, tomar a cruz diariamente e seguir-me? O evangelismo autêntico, assevero eu, em virtude da doutrina do pecado, sempre deve ter início pela pregação das exigências da lei. Isso significa que devemos explicar que a humanidade está diante da santidade de Deus, que os homens são confrontados pelos seus requisitos e também pelas horrendas consequências do pecado. É o próprio Filho de Deus que adverte os homens da possibilidade de serem lançados no inferno. Ora, se porventura você não gosta da doutrina do inferno, então está simplesmente discordando de Jesus Cristo. Ele, que é o Filho de Deus, acreditava na existência do inferno. E é na exposição que ele fez sobre a verdadeira natureza do pecado que descobrimos que ele ensinou que o pecado, em última análise, leva os homens ao inferno. Assim sendo, a evangelização de uma pessoa deve começar pela santidade de Deus, pela pecaminosidade do homem, pelas exigências da lei, pela punição determinada pela lei e, finalmente, pelas eternas consequências do mal e da prática da injustiça. Somente o indivíduo que foi levado a perceber a sua própria culpa dessa maneira pode recorrer a Cristo, para dele receber livramento e redenção.
Qualquer crença no Senhor Jesus Cristo que não esteja alicerçada sobre esses fatores não é uma crença autêntica em Cristo. Uma pessoa pode ter um tipo de crença psicológica, até mesmo no Senhor Jesus Cristo, mas a crença legítima enxerga nele o libertador que nos livra da maldição da lei. O verdadeiro evangelismo começa por aí e, como é óbvio, envolve primariamente a chamada ao arrependimento. O arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 20 e 21. Exatamente pelas mesmas razões, a doutrina do pecado também é vital para que se faça a verdadeira ideia sobre a santidade. E aqui, novamente, penso que podemos notar a sua urgente relevância em relação aos nossos dias. Não somente o nosso evangelismo tem sido superficial, mas também o nosso conceito de santidade não tem tido suficiente profundidade. Com extrema frequência têm surgido pessoas presumidas e volúveis, satisfeitas consigo mesmas, por não serem culpadas de determinados pecados, o adultério, por exemplo, e que, por isso mesmo, pensam que tudo vai bem com elas. Mas elas jamais têm examinado seus próprios corações. Ora, a autossatisfação, a presunção e a volubilidade são a própria antítese da doutrina neotestamentária da santidade. Mas nesse trecho bíblico aprendemos que a santidade é uma questão do estado do coração, e não meramente uma questão de conduta externa. O que conta, portanto, não são apenas os feitos de uma pessoa, mas os seus desejos. Não somente não devemos cometer, mas nem ao menos devemos cobiçar. Essa doutrina penetra até ao âmago de nossos seres, em razão do que a doutrina da santidade impele-nos a uma vigilância e a um autoexame constantes. Declarou o apóstolo Paulo aos crentes de Corinto: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, 2 Coríntios 13, verso 5. Que cada um de nós sonde o seu próprio coração e descubra se ali oculta-se alguma maldade. Essa é a santidade segundo os moldes do Novo Testamento. Quão mais desconcertante é isso do que aquele conceito superficial da santidade que só pensa em termos de ações. Acima de tudo, essa doutrina do pecado leva-nos a perceber a absoluta necessidade de um poder maior do que nós, que nos liberte. Essa é uma doutrina que leva o indivíduo a recorrer a Cristo e a depender dele. Ela faz o homem perceber que, sem Cristo, nada pode fazer o ser humano. Portanto, afirmo de novo que a maneira neotestamentária de se apresentar a santidade não consiste apenas em se dizer: você gostaria de viver a vida com um V maiúsculo? Você gostaria de sentir-se permanentemente feliz? Não e não. Mas consiste em se pregar essa doutrina do pecado que revela o homem para si mesmo, de tal modo que, tendo ele visto a si próprio, venha a abominar a si mesmo e se torne pessoa humilde de espírito e mansa, que esteja pronta a lamentar, chorando por seus pecados, que tenha fome e sede de justiça, que se abrigue em Cristo e que nele permaneça. Não se trata de alguma experiência a ser recebida, porém, muito mais, de uma vida a ser vivida nas pisadas de Jesus Cristo. Finalmente, não há que duvidar que somente a verdadeira compreensão da doutrina neotestamentária do pecado pode capacitar-nos a perceber as dimensões do amor de Deus por nós. Você sabe que seu amor a Deus é fraco e sem vício, e que você não o ama tanto quanto deveria amá-lo? Permita-me lembrar-lhe novamente que esse é o teste final de nossa profissão de fé. Devemos amar a Deus e não somente crer em certas verdades acerca dele. Aqueles personagens do Novo Testamento amavam a Deus e amavam ao Senhor Jesus Cristo. Se lermos as biografias dos santos, descobriremos que eles tinham um profundo amor a Deus, amor esse que cada vez mais se intensificava. Por que não amamos tanto a Deus quanto deveríamos? É porque nunca percebemos o que ele fez em nosso favor, na pessoa de Jesus Cristo. E isso, por sua vez, sucede porque ainda não percebemos realmente a natureza e o grave problema do pecado. É somente quando vemos no que consiste realmente o pecado aos olhos de Deus e entendemos que, contudo, ele não poupou seu único filho,
que começamos a entender e a aquilatar o seu amor. Por conseguinte, se você deseja amar a Deus mais intensamente, procure compreender a doutrina bíblica do pecado. E então, ao tomar consciência do que isso significa para ele e o que ele fez a esse respeito, você também verá que o seu amor é verdadeiramente tão admirável, tão divino. Aí está a exposição das razões para concentrarmos a nossa atenção nessa doutrina bíblica do pecado. Agora, entretanto, examinemos aquilo que nosso Senhor realmente tem a dizer sobre o tema. Não pode haver verdadeira compreensão a respeito do Evangelho da Salvação. Não pode haver evangelismo autêntico. Não pode haver verdadeira santidade. Não pode haver verdadeiro conhecimento do amor de Deus, a menos que entendamos no que consiste o pecado. Pois bem, no que consiste o pecado? Primeiramente, tentemos fazer uma breve análise do que nosso Senhor disse a respeito e então declararemos o que ele ensinou nestes mesmos versículos sobre como nós podemos ser libertos do pecado. De nada adianta falarmos sobre o livramento das algemas do pecado enquanto não soubermos o que é o próprio pecado. É necessário que se faça um diagnóstico radical antes de começarmos a pensar em qualquer tratamento. Eis, pois, o diagnóstico. A primeira coisa que o nosso Senhor enfatizou é aquilo a que poderíamos dar o nome de a profundeza ou de o poder do pecado. Não adulterarás. O Senhor não disse, enquanto você não tiver cometido o ato de adultério, tudo lhe irá bem. Pelo contrário, ele declarou, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. O pecado não envolve apenas uma questão de atos e feitos, antes é algo que está no interior do coração, que provoca aquelas más ações. Em outras palavras, o ensino que aqui se encontra é o ensino característico das Escrituras, sempre que elas se manifestavam sobre o assunto, a saber, que aquilo sobre o que nos deveríamos concentrar não é tanto sobre os atos pecaminosos como tais. Os pecados nada mais são senão os sintomas de uma enfermidade chamada pecado. E o que importa não são esses sintomas, mas a própria enfermidade, porquanto a enfermidade, e não os sintomas, é que mata. Os sintomas podem variar quase infinitamente. Posso ver uma pessoa em um leito encostada na cabeceira da cama, respirando dolorosamente e sofrendo grandes aflições. E daí posso concluir que aquela pessoa está desesperadamente enferma, sofrendo de pneumonia ou doença similar. Porém, posso ver uma outra pessoa que jaz de costas sobre um leito, sem sinais de aflição, sem qualquer sintoma agudo, sem dores, sem nenhuma dificuldade para respirar, aparentemente deitada em conforto e tranquilidade. Não obstante, pode haver nesta última alguma terrível enfermidade, algum distúrbio na sua constituição, e isso lhe está corroendo as forças vitais, pois é uma enfermidade que haverá de arrebatar-lhe a vida tão certamente como no caso daquela primeira vítima. O que importa não é a maneira da morte, mas o fato da morte. O que conta, afinal, não são os sintomas, mas a enfermidade propriamente dita. Essa é a verdade que nosso Senhor procurou destacar aqui para nós. O fato que você nunca cometeu o ato de adultério não indica que você não tenha qualquer culpa. Pois, quer dizer sobre o seu coração? Estaria ali instalada alguma enfermidade espiritual? Ora, o ensino de Jesus diz que o que importa é essa força pervertida que se acha na natureza humana em resultado do pecado e da queda. Nem sempre o homem foi assim, pois Deus o criou perfeito. Se você é daqueles que acreditam na teoria da evolução, então você pensa que Deus, na verdade, não criou o homem como ser perfeito, mas que agora o está conduzindo paulatinamente à perfeição. Por isso, não há verdadeiro pecado. Todavia, o ensino bíblico é que o homem foi criado perfeito, mas que caiu dessa perfeição, com o resultado que esse poder, que esse câncer do pecado penetrou na natureza humana e ali se fixou, como uma força maligna que se agita dentro dele. A consequência disso é que o homem deseja e cobiça. Inteiramente a parte daquilo que puder estar acontecendo ao redor do homem, esse câncer se encontra dentro dele.
Nessa conexão, cito novamente, conforme já fiz diversas vezes, que Nosso Senhor ensinou que do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, etc. Mateus 15:19. Ora, o pecado precisa ser entendido dessa maneira, como uma força terrível e dominadora. O pecado não é tanto que eu faça alguma coisa, mas é aquilo que me impulsiona a fazê-la, é aquilo que me desperta a vontade de fazê-la. É isso que importa. O pecado existe em cada um de nós e somos forçados a enfrentar essa realidade em toda a sua profundeza e poder. Desejo, entretanto, dizer uma palavra acerca da sutileza do pecado. O pecado é aquela coisa terrível que de tal maneira nos ilude e engana que nos deixa perfeitamente felizes e contentes enquanto ainda não cometemos o ato. Talvez alguém diga, sim, tenho sofrido tentações, mas graças a Deus nunca caí. Essa observação é correta até determinado ponto, isto é, enquanto eu não estiver exageradamente satisfeito com a mesma. Porquanto, se estou meramente satisfeito com o fato que ainda não cometi certo erro, então é que estou deveras atrapalhado. A verdade é que eu deveria prosseguir no autoexame e indagar, mas por que eu quis fazer isto ou aquilo? É nesse ponto que se manifesta a sutileza do pecado. O pecado afeta a constituição inteira de uma pessoa. Não consiste apenas em alguma coisa existente na porção animal de sua natureza, mas faz parte de sua mente e de suas atitudes, corrompendo-o em todas as suas manifestações. Além disso, meditemos sobre a astuciosa maneira através da qual o pecado se insinua até a mente humana, bem como sobre a terrível maneira pela qual nos tornamos culpados de pecar em nossas mentes. Há homens e mulheres altamente respeitáveis que jamais sonhariam em cometer um ato de adultério, mas consideremos a maneira como gostam de pecar em suas mentes, em sua imaginação. Aqui estamos abordando questões práticas, estamos abordando a vida conforme ela é. É isso que quero dizer. Você nunca foi culpado de um ato de adultério? Pois muito bem. Nesse caso, você não se importa de responder-me estas perguntas simples. Por que você lê todos aqueles detalhes dos casos de divórcios que são praticados pela imprensa? Por que você age assim? Por que é importante que você saiba distinguir o certo do errado nesse relatório? Qual é o seu interesse por essas coisas? Não se trata do interesse apenas legal, é? Ou de um interesse social? Do que se trata? Uma única resposta é possível. Você aprecia essas coisas. Você nem sonharia em praticar tais coisas, pessoalmente, e, no entanto, você as está praticando por procuração através de terceiros. Você está pecando em seu coração, em sua mente e em sua imaginação, e assim sendo, você já se tornou culpado de adultério. É isso que Cristo ensina. Quão sutil é essa coisa tremenda e terrível. Quão frequentemente os homens pecam ao lerem romances e biografias. Alguém lê a propaganda sobre algum livro, descobre que tal obra contém algo sobre a conduta imoral de alguém e compra o livro. E ainda pretendemos ter o interesse geral e filosófico pela vida. Somos sociólogos que se enfronham em questões escabrosas, movidos por interesses puros. Não e não. Mas fazemos essas coisas porque amamos o erro, porque gostamos dele. É isso que deve entender por pecado no coração, por pecado na mente. Uma outra ilustração do nosso estado de pecado encontra-se na maneira como tentamos descobrir alguma outra explicação para os nossos fracassos quanto a essa questão em termos de olhos e de mãos. Dizemos, nasci desse jeito. Considera aquele outro homem que é muito pior do que eu. No entanto, você mesmo desconhece a vida daquele outro homem, e seja como for, é a sutileza do pecado que o impulsiona a tentar explicar a questão em termos de sua natureza particular, suas mãos, seus pés, seus olhos, ou alguma outra coisa da mesma categoria. Não, a dificuldade encontra-se no próprio coração do homem. Tudo mais é apenas expressão desse fato. O que importa é aquilo que nos empurra na direção do pecado.
Outro sim, a considerar a natureza e o efeito pervertedores do pecado. O pecado é um fator de perversão. Por esse motivo, disse nosso Senhor, e se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a, e lança-a de ti. Mateus 5, verso 30, parte A. Quão admiravelmente isso expressa aquilo que o pecado faz. O pecado é algo tão pervertedor, tão devastador, que transforma os próprios membros que Deus me deu e que tem por intuito ministrar para meu bem em meus inimigos. Nada existe de errado com os instintos da natureza humana. Todos eles nos foram proporcionados por Deus. São excelentes. Mas esses mesmos instintos, por causa do pecado, tornam-se nossos inimigos. As coisas que Deus incluiu no homem para torná-lo em um ser humano e capacitá-lo a funcionar como tal, tornam-se a causa da sua queda. Por qual motivo? Porque o pecado distorce tudo. E desse modo, dons preciosos como são as mãos e os olhos podem tornar-se um empecilho para mim. E isso me obriga, metaforicamente falando, a cortá-los e lançá-los longe de mim. Tenho que desvencilhar-me deles. O pecado perverteu o ser humano, transformando o bem que nele existe em mal. Leia novamente a exposição de Paulo a esse respeito, conforme ele esclarece. Foi isso que o pecado fez ao homem. O pecado fez com que algo santo, justo e bom, como é a lei de Deus, se tornasse uma força impulsionadora que leva o homem ao pecado. Veja Romanos 7. O próprio fato que a lei ordena-me não fazer certas coisas, leva-me a ficar meditando sobre essas coisas. Em seguida, a questão sobe à minha imaginação e termino praticando aquilo que não presta. Contudo, se a lei não me tivesse vedado tais ações, o mais provável é que eu não a teria posto em prática. Todas as coisas são puras para os puros. Tito 1, verso 15. Sim, mas se você não é puro, algumas coisas que são boas em si mesmas podem tornar-se prejudiciais. Essa é a razão pela qual não acredito que se deva ministrar instruções sobre as questões sexuais às crianças de idade escolar. Isso apenas as põe em contato com o pecado. Apenas informa as crianças a respeito de coisas que elas nunca souberam antes e as crianças não são puras. Por conseguinte, não se pode agir com base no pressuposto que tal ensino conduzirá ao que é bom. Essa é a grande tragédia da educação moderna. Alicerça-se inteiramente sobre uma teoria psicológica que não reconhece a realidade do pecado, ao invés de basear-se sobre o ensino neotestamentário. Dentro de nós existe algo que nos impulsiona ao pecado. A lei é reta, boa e pura, mas a dificuldade reside em nós e em nossa natureza pervertida. Finalmente, o pecado é algo destrutivo. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Por qual motivo? Pois se convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Mateus 5, 29. O pecado destrói o ser humano. O pecado introduziu a morte na vida do homem, introduziu a morte neste mundo. O pecado sempre leva à morte e, afinal de contas, ao inferno, ao sofrimento e à punição. O pecado é odioso para Deus, é abominável aos seus olhos. E digo com reverência que, em vista de Deus ser Deus, o pecado forçosamente conduz o pecador ao inferno. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Deus e o pecado são inteiramente incompatíveis e, por esse motivo, o pecado necessariamente conduz o homem ao inferno. Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o pecado. O pecado é completamente odioso aos seus olhos. Essa é a doutrina bíblica e neotestamentária do pecado. Não adulterarás. Naturalmente, não. Mas acha-se isso em nossos corações? Não está também em nossa imaginação? Gostamos do pecado? Deus proíbe que qualquer de nós contemple a santa lei de Deus e se sinta satisfeito consigo mesmo. Se não nos sentirmos impuros nesse momento, que Deus tenha misericórdia de nós. Se for concebível ficarmos satisfeitos com a nossa própria vida, pois jamais temos cometido algum ato de adultério ou de homicídio ou qualquer desses outros pecados, então assevero que não conhecemos a nós mesmos e nem a negridão e imundícia
de nossos próprios corações. Pelo contrário, precisamos dar ouvidos ao ensino do bendito Filho de Deus e examinarmos a nós mesmos, prescrutando os nossos próprios pensamentos, desejos e imaginação. E, ao menos que sintamos que somos vis e imundos, carentes de lavagem e purificação, a menos que nos sintamos totalmente falidos numa terrível pobreza de espírito, e a menos que tenhamos fome e sede de justiça, então que Deus tenha misericórdia de nós. Agradeço a Deus porque dispõe do Evangelho que me fala de outrem, de alguém que é imaculado, puro e perfeitamente santo, que levou sobre si mesmo o meu pecado e a minha culpa. Foi lavado em seu precioso sangue, e ele me concedeu a sua própria natureza divina. Quando percebi que precisava de um novo coração, graças a Deus também descobri que ele veio a fim de outorgar-me esse novo coração, e ele realmente me outorgou. A natureza tua, meu Senhor, de cima venha logo, como deve, e o novo nome teu, nome de amor, no meu carente coração escreve. Que essa seja a nossa oração.